Jornal Alerta Geral. Bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. O governo federal entrou na última fase de cadastramento dos taxistas que irão receber o auxílio mensal de R$1.000 entre os meses de julho e dezembro deste ano. Mais de 245 mil profissionais já foram contemplados em todo o Brasil com esse benefício e no Ceará são mais de 11 mil pessoas. O cadastro dos taxistas é enviado pelos municípios e cabe ao Ministério do Trabalho e da Previdência fazer a checagem dos dados para saber quem tem ou não direito ao auxílio. Eu vou conversar agora no Jornal Alerta Geral com a analista em gestão pública da Associação dos Prefeitos do Ceará, Arimateia Oliveira, sobre o envio das informações dos taxistas pelas prefeituras cearenses. Arimateia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Pela Apresse passam as consultas e os pedidos de orientação dos gestores municipais do Ceará sobre a realização desse cadastro. Estamos entrando na última fase e muitos taxistas ainda dependem dessas informações enviadas pelas prefeituras para receber esse benefício. Como anda essa orientação da Apresse para os municípios? Bom dia! Bom dia, Luzenor, em especial a todos os ouvintes do Jornal Alerta Geral, aos nossos amigos cearenses que aqui nos escutam. A Apresse, né, em nome do nosso presidente Júnior Castro, encontra-se fazendo atenção aos nossos municípios. Os 184 municípios foram orientados quais os procedimentos, o passo a passo para o acesso à plataforma, inclusive as dúvidas com relação a quem é o taxista auxiliar, que isso é uma das dúvidas que tem pairado sobre alguns municípios, onde você tem duas pessoas que são responsáveis pela condução do carro. Então essas duas pessoas que são consideradas taxistas, tanto o titular como o auxiliar. E a ela buscou reunir todas as informações, né, dadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, e a gente disponibilizou um guia de orientação aos 184 municípios cearenses. Vale ressaltar que há municípios que existe cadastro de taxistas, isso um cadastro bem formalizado de taxistas que estão lá, já tem essa base de dados, isso facilitou bastante o cadastro e a participação desses para a inclusão no sistema, mas existem outros municípios que não tinham essa base cadastral atualizada e também que não tem taxista de forma alguma. Tanto é que nessa transição entre lote 1 para o lote 2, a gente percebe que existem municípios ainda que não transmitiram os seus cadastros municipais. Alguns municípios estão deixando esse cadastro. Arimateia, pelo levantamento que nós fizemos aqui, pelas informações que chegaram à produção do Jornal Alerta Geral, eu observei que muitos municípios do Ceará tem apenas um taxista cadastrado. Dos 184 municípios, nós temos aí cerca de 130 cidades que encaminharam esses dados cadastrais. E me chamou a atenção esse número bem reduzido, né, de apenas um taxista, e são várias cidades nessa situação. Isso significa dizer que esses municípios não têm essa atividade legalizada, essa atividade profissional cadastrada, ou está tendo falha aí na coleta dessas informações para o envio desse cadastro ao Ministério da Previdência, do Trabalho e da Previdência? Há algumas pontuações a se fazer, né? Alguns municípios realmente não têm essa profissão dentro da sua estrutura, no sentido da autarquia contábil do município que faz esse cadastro. Isso é uma pontuação a se fazer. E isso também foi um alerta que os municípios agora estão se organizando e estão, de certa forma, profissionalizando a profissão do taxista, deixando ele um profissional regular, com alvará, dentro das suas normalidades para a operacionalidade
ali dentro do território do município, mas há municípios que realmente você não vai ter a profissão do taxista, por ter uma certa proximidade com cidades vizinhas que têm essa profissão mais formalizada, mais organizada, e que acaba fazendo esse trânsito intermunicipal, fazendo com que a cidade vizinha tenha um número menor e desproporcional da necessidade da demanda de taxista, não tenha taxistas tão formalizados nessa cidade. Por isso que você vai ter cidade que vai ter um taxista formalizado. Mas os municípios agora, eles estão se organizando. Eu acho que esse momento foi estratégico também para os municípios se organizarem, apesar que foi um programa colocado de cima para baixo, sem muitas informações, sem uma organização prévia por parte até mesmo do governo federal com relação à transparência de como essas informações precisavam chegar de forma mais rápida para os munícipes, né? E também graças, claro, à nossa organização enquanto instituição municipalista, que a gente conseguiu, pelo menos aqui no estado do Ceará, a entregar as informações necessárias para que os municípios conseguissem fazer o cadastro em tempo hábil, diferente de outros estados. E nessa última etapa de cadastramento, ainda tem demanda de dúvidas de técnicos das prefeituras procurando a Prece para receber orientação no sentido de encaminhar, de agilizar essas informações na última etapa de cadastro estabelecido pelo Ministério do Trabalho e da Previdência? Luzeno, existe, mas são poucas essas dúvidas. Ontem, por sinal, eu recebi 2 demandas, mas que foram sanadas, e uma era com relação ao taxista auxiliar, se ele também haveria o direito de receber o benefício, mas isso ficou bem esclarecido. Mas essas dúvidas são mínimas, pequenas. Eu acho que o maior problema dentro desse processo foi realmente o cadastro dentro da plataforma. Alguns municípios tiveram alguma dificuldade, mas a gente conseguiu sanar o mais rápido possível, dando um feedback, até porque a gente não conseguia ter esse feedback rápido do Ministério. Então, a gente passou a dar a orientação de forma mais rápida do que os canais do Ministério do Trabalho, nesse momento. Quando eu falei, Arimateia, sobre esses números que me chamaram a atenção da quantidade baixa de taxistas em determinados municípios do Ceará, e me veio também uma dúvida. Por exemplo, o taxista que tem um domicílio em determinada cidade, entre esses pequenos municípios onde não está legalizada essa atividade, esse motorista ele não pode entrar no cadastro do município vizinho, por exemplo, é isso? Surgiu também essa dúvida? É isso, ele não pode entrar no município vizinho, ele só pode entrar no município da sua residência, onde ele está regularmente autorizado para fazer o trânsito. Todavia, por exemplo, você tem o domicílio no outro município e também você tem a autorização no outro município. Só que na hora da filtragem do governo federal, se você casualmente tenha se cadastrado nos 2 municípios, você só vai ter o direito a um auxílio, que é aquela filtragem que o Ministério vai fazer, fazendo o cruzamento de dados da base enviada por todos os municípios para que não haja duplicidade. Isso foi colocado dentro dos requisitos do Ministério. E a última pergunta, Arimateia, para quem chega com o cadastro nessa última etapa, exigida pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, não haverá prejuízo no recebimento do benefício? Não haverá de forma alguma, Luzeno. Quem está sendo cadastrado, independente do período, de ter sido no primeiro lote, no segundo lote, ou agora nesse último lote que está próximo a se encerrar, ele vai receber as suas 6 parcelas normalmente. Então, ele não vai ter nenhum prejuízo. A única diferença foi o período de cadastramento. Ou ele foi cadastrado de forma mais rápida, ou nas etapas seguintes. A gente não vai dizer que de forma tardia, mas das etapas seguintes que foram autorizadas pelo Ministério do Trabalho. Então, ele vai ter direito a todo recurso, assim, para aqueles que já estão recebendo desde a primeira etapa, a da segunda etapa e assim sucessivamente. Então, o cidadão que é taxista, ele não precisa ter esse receio, ele vai conseguir receber as suas 6 parcelas assim colocadas dentro do disposto da emenda constitucional. Vale ressaltar isso
para que a gente não possa causar nenhuma perda, nenhum constrangimento para os nossos taxistas cearenses, né? E ressaltar que os municípios buscam fazer esse trabalho o mais rápido possível, porque é onde as pessoas vivem, são nos municípios. E é lá que elas precisam ser bem atendidas e estar bem atentas às informações que são repassadas pelos órgãos, sejam federal ou estadual. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o analista em gestão pública da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESE, Arimateia Oliveira, com essas informações importantes, necessárias e preciosas para os taxistas e também para os gestores municipais que entram nessa nova fase e última etapa para o encaminhamento das informações dos taxistas ao Ministério do Trabalho e da Previdência. Arimateia, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Nosso muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Luzenor. E a APRESE também está à disposição sempre que necessário for requisitado aqui pelo Jornal Alerta Geral. Muito obrigado. Trabalho importante realizado pela Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESE, para, junto aos municípios, ajudar na agilização desse cadastramento dos taxistas que precisam receber esse benefício criado pelo governo federal. E daqui a pouco, no Jornal Alerta Geral, vamos conversar com o coordenador da Auditoria de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral, advogado Caio Silva Guimarães, sobre a campanha eleitoral, os abusos que podem ser cometidos com a propaganda e quem praticar infrações pode levar para casa uma multa que varia entre R$5.000 e R$100.000. Daqui a pouco.